Doutora, a gente costuma dizer que o melhor termômetro de uma política pública é quem trabalha na ponta, porque é a pessoa que vai sentir de fato, né, se aquilo foi alcançado ou não. Então, a gente vai aproveitar um pouquinho, a gente vai aproveitar um pouquinho da sua experiência aqui para fazer uma pergunta. Existe algum caso emblemático que lhe marcou de alguma forma? Ou, de repente, sabe, que você tentou agir, tentou coibir aquela violência e não foi possível, às vezes, pela própria mulher? Ou então, algum caso de uma violência muito severa, mas que conseguiu cessar e que vocês conseguiram agir de forma efetiva? Ai, há muitos casos. E olha que eu atuo apenas 5 anos, né? Engraçado que nesse encontro, eu encontrei com uma delegada de polícia de Rondônia. E eu perguntei quantos anos ela já era delegada. E ela me falou que já era delegada há 25 anos. Nossa. E eu com meus 5 anos apenas, né? E nós tivemos um relato também da doutora Vilma, uma delegada de polícia, que participou da criação da primeira delegacia de polícia da mulher do nosso país. E essa delegacia estava completa esse ano 40 anos de existência, né? São muitos casos assim que marcam, né? Mas há um caso em Laranjal do Jari que eu posso citar aqui, que foi um caso que me marcou bastante e que, infelizmente, a gente não conseguiu evitar o desfecho fatal para essa mulher, né? Ela procurou a delegacia, nós fizemos o pedido de medida protetiva, ela me falou que ele estava ameaçando ela, não aceitava a separação, inclusive tinha ido até a residência dela, quebrado todas as coisas dela, fez xixi na cama dela, enfim, foi horrível. E aí a gente solicitou a medida protetiva. Ela inclusive disse que esse agressor ele não estava mais morando, na verdade ele não morava em Laranjal do Jari, ele ia lá só a trabalho e voltava para Macapá, né? Então, naquele primeiro momento existia uma situação de tensão, mas a gente não observou uma situação assim de efetivo risco para ela, porque ele já não estava no município, né? E a gente ia solicitar a medida protetiva, que foi solicitada e deferida. Ele recebeu a medida. E aí, passou-se alguns meses, ele retornou para o município de Laranjal do Jari, ele manteve contato com ela, eles voltaram a se relacionar, e isso, na verdade, foi às escondidas, né? Ali, ele estava tentando novamente retomar a relação com ela, só que ele não sabia que ela já estava se relacionando com outra pessoa. E quando ele descobriu isso, aí ele arquitetou, né, uma forma de realmente matar ela. E assim ele fez. Ele foi até o supermercado da cidade, inclusive nós conseguimos as imagens, ele comprando a faca, escolhendo a faca enorme. E logo em seguida ele foi até o local onde ela estava, né, ela achando que ia conversar, enfim, com ele, e ele já surpreendeu ela com os golpes que infelizmente foram fatais para ela. E logo de início a gente tomou conhecimento, né, da situação, foi comunicado o falecimento dela, e a polícia logo iniciou as buscas, né? E ele foi encontrado no forro de uma casa, já escondido. E nesse caso, inclusive, eu vou ressaltar que o meu esposo, ele é delegado de polícia, ele trabalhava comigo lá também. E ele estava de plantão nesse dia, foi ele e a equipe dele, com a equipe da Delegacia da Mulher também, que conseguiram localizar o agressor e conseguiram fazer a prisão imediata dele. Ele foi condenado a 17 ou 18 anos de prisão, né, por causa dessa situação. E uma coisa que também queria destacar nesse caso, curiosa, é que ele era bem mais velho que ela, né? Ela tinha uma idade, se eu não me engano, ela tinha 28 anos, ele já tinha uns 50 e poucos anos, por aí. E essa situação, né, de não aceitar
fim do relacionamento e também, como eu falei, o ciclo da violência, né? Ela, infelizmente, permitiu que ele se aproximasse dela, né? E aí que aconteceu a situação. Enfim, já tive outros casos parecidos como esse. Tive outro caso também parecido, que foi ainda mais chocante, porque o agressor, ele matou a mulher também a facadas na presença das crianças. E eu tive que ouvir essas crianças e foi bem, assim chocante para mim ouvir, né, o relato da criança, ela dizendo, não, onde foi o primeiro golpe? Ah, foi nas costas, tal. E o quanto que essa violência ela é presenciada por crianças porque acontece dentro do ambiente doméstico, né? E em vários outros casos que eu tive que eu vi crianças que narrando ali com detalhes, porque ela fica, o trauma fica guardado ali na memória, né, dessa criança, e elas falam exatamente como aconteceu. E é muito triste, né, ouvir esse relato, mas infelizmente nesses casos muitas vezes as únicas testemunhas são as crianças, né, são os filhos. Mas enfim, esses 2 casos me chocaram bastante, que aconteceram em Laranjal do Jari, porque eu atendi essas vítimas e ali saber que a gente não conseguiu efetivamente evitar que aquilo acontecesse, né? Mas que entender também que está fora da nossa ali realmente de fazer algo, porque também depende muito da mulher tornar efetivas as medidas protetivas, né? Porque eu sempre falo para as mulheres, a medida protetiva é uma decisão judicial, é um papel, mas é um instrumento que ele precisa se tornar efetivo e a mulher precisa estar ali decidida realmente, né? Porque a partir do momento que ela permite aproximação, enfim, aquela medida protetiva realmente não vai servir de nada, né? E há também a questão do descumprimento de medida, outras medidas que são muito eficazes, que é a tornozeleira eletrônica, a própria prisão preventiva, né, quando a mulher comunica um descumprimento. Então, a mulher ela precisa realmente contribuir com todo esse processo, né? E ela precisa entender realmente que existe esse ciclo da violência, mas que ela precisa permanecer firme para que ela tenha um futuro melhor,